essa questão é o texto do tempo que resta. O que é o tempo, no fundo? É a abertura dessa indeterminação e dessa esperança e dessa expectativa, e justamente isso também pode ser, de certo modo, insuficiente. Este é o meu ponto. É uma insuficiência, não tanto uma passividade, mas essa insuficiência da proposta ou da sugestão. Porque essa insuficiência existe, e o que prova que ela existe e que é problemática é justamente esta incapacidade de Pablo Zizek apresentar claramente está aqui o caminho. Ele não faz. Portanto, podia fazê-lo, o próprio Agamben também não faz. Portanto, é vago, e eu diria que também não são os únicos grandes pensadores vivos a manterem-se nessa indeterminação. Evidentemente, há outros, quer do ponto de vista do pensamento político ou não, que se mantêm nessa indeterminação, porque realmente, em termos históricos, em termos concretos, em termos temporais, se calhar em termos da evolução da sociedade, isso ainda não é possível. E o Zizek diz claramente isso. Se calhar as condições não estão criadas, provavelmente pode ser isso. E ele diz isso, não é? Provavelmente não é ainda o momento de se atualizar a transformação, de se decidir a transformação, de se dar início, dar substância a essa transformação. Provavelmente as condições ainda não são oportunas. Não sei se ele diz que não é um momento, ele diz que não há um momento para isso, ou seja, a todo momento, ou a toda a hora. Não sei se ele diz que ainda não estamos nessa altura de fazer a revolução. Ele diz é que estamos sempre, eventualmente. Agora, o que eu critico pessoalmente, claro, na perspectiva política do Zizek, é a necessidade de um certo retorno ontológico ao político. Isso, do meu ponto de vista, é uma certa categoria de secularização. Do meu ponto de vista, este retorno ontológico ao político que o Negri faz, também, a um cristianismo. O Badiou faz, deixa-nos numa espécie de situação do eterno retorno do mesmo, pelo menos eu vejo a coisa assim. Acho que deveria haver uma hipótese política de não retorno a estas categorias. O universalismo, daí a necessidade do Paulo, quando escreve o livro sobre Paulo, o universalismo de Paulo, etc. Há ainda uma necessidade de retorno ontológico ao político, a um Jesus que não é exatamente da Igreja, aquela das massas. As massas para o comunismo soviético, como se quiser, governar o mundo sem tomar o poder. Quer dizer, tudo isto conduz a um certo vazio, do meu ponto de vista, e este retorno ontológico ao político, quanto a mim, é criticável em alguns termos que poderão ser retomados durante o colóquio e depois poderemos voltar a isso. Também não vamos votar aqui tudo. Eu queria falar, vinha no seguinte, estavas a dizer, então, uma vez que estes autores cortam com a perspectiva do marxismo-leninismo tradicional de terem um partido que determina uma linha e se cortam com isso, ficaria contraditório depois procurarem outro partido, que seria assim uma variação dentro do mesmo, não é? Uma vez que o que é que podem esperar? Um espontaneanismo das massas. Não se pode esperar mais nada destes autores. Portanto, o Zizek não tem nada que dizer qual é o caminho. São as massas que dizem. A não ser que ele queira fundar um novo partido comunista e, portanto, cai na mesma lógica, não é? Quer ter um partido, quer ter um comitê ou pessoas que estudam. Ele quer sair disso. Então, fica à espera do que as massas trazem. Ele apenas pontua. Apareceram aqui os indignados, apareceu ali o Siriza, apareceu ali não sei quantos, quer dizer, não é ele que vai dizer o caminho. Mas há aí um problema acerca da questão daquilo que é a expectativa das massas, que é, há uma inteligência da compreensão de que aquilo que é a consciência das massas, ou melhor, a abertura àquilo que é o inconsciente das massas, porque aquilo que acontece é que nós temos uma série de
elementos que estão ali a fluir em relação à questão das massas, que são uma série de discursos. Isso levanta problemas, porque esses discursos têm muito a ver com os discursos daquilo que é o tempo. E aí, só para operacionalizar, o discurso daquilo que é o tempo presente, daquelos que são os discursos que permeiam o presente, chamamos assim. E por isso, o não dizer também tem este problema, que é aquilo que se vai fazendo em relação às massas. Quer dizer, nós temos esse exercício em relação àquilo que é a própria democracia contemporânea. Os perigos falámos acerca da questão daquilo que é a extensão da extrema-direita e do modo como isso pode ser apenas há bocado ocultação do que irá provir. E essa questão, eu penso que isso é interessante, ou seja, não é só que ele não tem nada que dizer, é também uma questão que a cada momento se vai jogando de uma forma diferente. Ou seja, o mesmo sentido de adaptação que o comunismo utiliza, belo sentido de falhar, belo lado de falhar, que o capitalismo utiliza, o comunismo de alguma forma pode utilizar. E depois temos aqui toda essa beleza daquilo que é este sentido profundamente subversivo, que a cada momento subverte. Ele a cada momento vai subvertendo aquilo que são os discursos presentes, pensando, e daí está a tal questão de que a primeira chamada de atenção do Zizek foi: não vamos agir, não vamos recuar perante o ato, para que se possa pensar. E essa questão do pensar, voltar à questão do Lenin, o Uchitsa, não é em russo, acho que é o Uchitsa, aprender e ainda mais aprender. E essa coisa do aprender e ainda mais aprender, que o Zizek está sempre a adiar para a obra que ainda há de vir, que ele está sempre a prometer que vai escrever um novo Capital, mas ele há um caminho interessante, que é, nós precisávamos de um novo Capital no sentido, que é essencialmente o sentido de como é que nós vemos as coisas, como é que nós conseguimos operacionalizar aquilo que é redes de significações, as nossas redes de significações, ou como é que estamos a operar os nossos significantes. Isso. E aí estará grande parte daquilo que é a chave do Zizek, que é esse contínuo, em vez de ser uma solução dogmática e uma solução programática, é uma solução que vai agindo e reagindo e trabalhando no contínuo. Mas também os partidos comunistas de outrora, digamos, tiveram a sua gênese nesses fluxos. Não surgiu um partido comunista a dizer: pronto, massas, vamos a isto. Bom, houve uma gênese, agora já não, já estão constituídos e cristalizados e provavelmente demasiado programáticos. Então, um fechamento político a que as massas têm que aderir, querendo ou não, por hipótese. Agora, toda a história dos movimentos comunistas, digamos, dos partidos, é um partido que nasce das massas, das aspirações das massas, do descontentamento, digamos. Agora, não sei se o Zizek está à espera que dos indignados, ou Occupy, ou o que é, vá nascer um novo partido que possa conduzir a uma nova ordem mundial. Não sei se é isso exatamente. Agora, o Negri coloca a questão ainda de uma forma mais aberta. Mas pronto, o Negri coloca a questão de uma forma ainda mais aberta, do ponto de vista da emergência de uma multidão, enquanto sujeito político. Por isso é que também, por ali e por aqui, fala uma espécie de um novo proletariado, que no Negri é de outro nível, não é? Aquele movimento de comunicação e cooperativo através das tecnologias, que há de surgir qualquer nova congregação, digamos. Se daí veio um novo partido, não sei se é isso que ele faz. Talvez propusesse que
nós passássemos a voz também, se acharem bem, a mais elementos da assistência, Para não se entrar tanto na mesa. E temos cerca de 20, 25 minutos. Temos aqui puderem intervir mais. um tradutor do ZISEC, a pessoa que introduziu cá em Portugal o ZISEC, Carlos Monteiro de Oliveira, que está ali. E eu não sei se gostaria de dizer alguma coisa sobre algumas das coisas que aqui se ouviram. O meu problema é que eu discordo quase na integridade de tudo o que foi dito. É bem isso que não se pode e acho que a perspectiva que se faz aqui sobre o ZISEC ou o é uma perspectiva também, e o próprio ZISEC é extraordinariamente redutor, e o próprio ZISEC também é incapaz de perceber, pela sua cultura e pelo seu passado genuíno, muito da complexidade, da multiplicidade daquilo que se passa pelo mundo. O problema neste tipo de análises ditas académicas é sempre a tentativa de uma globalização do pensamento, de uma estruturação do pensamento que está completamente desfasado, desatualizado e desatualizado. Em relação a isso, o ZISEC tem por vezes aberturas interessantes e esse é um aspecto que eu gostei na sua intervenção sobre esse lado carnavalesco. Eu não diria tanto assim, mas eu concordo consigo. Não é questão de carnavalesco. O ZISEC tem uma jogada muito interessante, que é precisamente abolir as fronteiras entre a cultura dita erudita e a cultura dita popular. Tem o seu sucesso, com as suas intervenções, por vezes desastrosas, porque são em áreas que ele não conhece absolutamente nada, como o budismo zero ou ficção científica, mas é que vai buscar exemplos e ele faz uma espécie de mixing que tem a capacidade de poder atrair. Isso é o lado positivo, que está tudo cheio de contradições e paradoxos. Tem um lado de poder atrair, portanto, um público que está fora dos círculos dos pensamentos teóricos, dos pensamentos académicos, o que é muito positivo. Mas quando ele faz essas transposições, também fala estrondosamente sobre aquilo que está a falar. Mas isso é um assunto para discutir durante bastante tempo. A mim o problema parece neste tipo de abordagens que se faz é sempre a tentativa da globalização do pensamento ou da absolutização de qualquer coisa. E acho que todo esse processo falhou estrondosamente desde o século XVIII. Aliás, toda a tentativa que ele faz de novo, de fazer uma construção ideológica à base do Hegel, etc., é um falhanço global. Todo esse tipo de pensamento ruim, como a ideia do sujeito que ele vai buscar ao Lacan, que lhe interessa por múltiplas razões. É uma questão muito discutível, porque a ideia do sujeito cartesiano, aliás, que ele desenvolve muito no sujeito incómodo, que eu traduzi, que é talvez dos livros mais interessantes deles do ponto de vista teórico. E sobre a noção que ele estabelece entre a diferença entre o real e o simbólico, por exemplo. Eu tenho a impressão que ele muitas vezes faz este erro todos os académicos, que é ir buscar conceitos, estruturas, módulos de pensamento para construir teorias. Atualmente esse modelo de pensamento ruiu, já não funciona, acabou, terminou. É interessante porque há todo um trabalho feito pelo iluminismo, toda a gente se parece esquecer na origem, o trabalho da razão, no princípio, com o processo emancipador e com o processo de desconstrução das mitologias, dos símbolos, das construções críticas. Esse processo foi extraordinariamente importante na época do iluminismo. Simplesmente também fracassou por outro lado. Isso ainda é um outro tema para discutir muito adiante, que é a questão. A razão depois torna-se instrumentalizada e substitui-se o Deus no pensamento, na mitologia, pela razão com R minúsculo. É a teoria, aliás, do Adorno e do Ockham, a pensar sobre a questão do problema da Segunda Guerra Mundial. Todo o problema aí da razão é, de repente, repensado de maneira completamente diferente, e porque não se trata de pensar o problema do Holocausto, que é um problema incontornável, como